Som. Boa noite, irmãos. E a graça e a paz do nosso Deus, amém? Que Deus seja louvado, para a glória de Deus. Irmãos, às vezes os irmãos podem até pensar, vixe, se o pastor tem algum problema com questão de bater palma na hora do louvor. Irmãos, não tem um problema nenhum. A questão é que eu sou desentuado. Por isso que às vezes eu fico ali, não bato, porque se eu cantar, eu não consigo bater palma. Se eu bater palma, eu não consigo cantar. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho umas ressalvazinhas com algumas coisas, tipo, até as meninas do louvor já sabem, essa questão de no final de um louvor para o outro, aí você achou o louvor maravilhoso, claro, é evidente que a menina se dedica muito, aí quando terminar o louvor, os irmãos, nós não estamos no show. Isso aí eu tenho essa ressalvazinha com isso aí. Outra ressalvazinha que eu tenho é essa questão, palmas para Jesus. O Senhor, Ele não quer nossa palma. Ele quer que saia daqui, ó, que brota daqui, a nossa adoração. Estou dizendo isso para os irmãos, só para os irmãos terem esse pensamento. E outra questão também, uma coisa que eu sempre tive um receiozinho, essa questão quando a direção pede para os irmãos, irmão, se levante, abrace seu irmão, cumprimente, porque às vezes passa uma visão, quem está passando ali na rua, que está tendo uma confusão. Entendeu? É só essas ressalvas. Mas essa questão de um louvor pede para você levantar a mão. Um louvor pede para você, vamos a direção, vamos acompanhar esse louvor com palmas. É para a glória de Deus, meus irmãos. É para a glória de Deus. Às vezes você vê eu ali sem bater palma, ou até meus filhos, ou até minha esposa. Não vai achando, bicho, o pastor é contra isso aí. Não. É porque eu sou desentuado. Amém? Mas os irmãos têm esse pensamento, que às vezes as pessoas ficam esperando a primeira ação do pastor para depois fazer. Não. Eu só tenho uma ressalvazinha com esses detalhes. Mas fora isso, é para a glória de Deus, é para a honra do Senhor, que nós possamos verdadeiramente devotar a nossa vida em adoração ao nosso Deus. Costumo dizer que esse momento aqui, o culto de domingo é o domingo de adoração, é o momento de adorar, é o momento que você esquece de tudo. Eu sei que às vezes é difícil a gente esquecer das nossas lutas, mas quando nós lembramos que quem luta por nós é o Senhor, o resto é só vento, que vai vir como tempestade e não vai durar, vai passar. Amém? Amém. Lembrando dos avisos da semana, essa semana se inicia a nossa semana de oração. Vamos entrar ainda dentro do 1º de maio, acho que é 1º de maio, devido a gente faz de segunda a sexta. A gente tem tido um momento maravilhoso na nossa semana de oração. E eu sei que cada um de nós tem muito a agradecer a Deus, tem muito a entregar ao Senhor, tem muito a pedir. E muitas vezes quando você não tem nada disso, mas você tem que manter sua comunhão com Deus em oração. Ele é aquele que Ele quer te ouvir. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer te ouvir. É aquele entendimento de um filho para com o pai. Eu sei do que meu filho está precisando, mas quando ele chega e diz, pai, ou a minha filha chega me beijando, me abraçando, eu diz, aí quer alguma coisa. Não é assim? Então é esse sentimento que o Senhor espera de nós. É esse sentimento. Eu não vou falar muito não vou atrapalhar meu tempo aqui. E essa semana também nós tivemos no sábado nosso culto de jovens, uma bênção. Para a glória de Deus, agradeço a cada um que pôde estar aqui, que pôde participar, irmãos. Algo que eu quero passar para a igreja, irmãos, eu não estou aqui no culto de jovens ou no culto de mulheres que está acontecendo agora no sábado, é porque eu estou no trabalho e estou os irmãos têm percebido que as coisas têm ficado mais difíceis em termos esse período de eleição. Esse ano é um ano muito difícil, período de eleição, período de Copa, e eu estou com um déficit de funcionários lá, e eu tenho trabalhado mais do que o que eu devia, e não tem como eu trocar os dias que é para mim estar lá, para mim estar aqui. Mas eu tenho certeza que os irmãos entendem, o nosso Deus, Ele entende e Ele compreende. Amém? Então, por isso que eu não estava aqui no sábado, mas eu já fiquei sabendo, peguei o feedback, que o culto foi uma bênção para a glória de Deus. Dito isso, eu convido aos amados irmãos a abrir a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, capítulo 18. Depois nós vamos lá para Atos. Vamos continuar com a exposição que a gente tem feito com o nome A Essência do Eu Sou, a essência de Deus, o Yahweh, na pessoa de Jesus Cristo. Nós ainda vamos trabalhar alguns textos aqui no Antigo Testamento e vendo algo já dentro do Novo Testamento, mas vamos já ver aqui
a figura de Jesus, do nosso Deus, através do nosso Deus e através aqui de Moisés, nos mostrando esse profeta, o nosso Senhor, aqui em Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Amém? A igreja pode continuar sentado, a gente, desde já agradeço ao Ministério de Louvor, pela excelente direção. Hoje não pude chegar um pouco mais cedo, para eu sempre tenho recebido os irmãos ali, mas sinta-se abraçado por mim. E não diz assim, então comigo, igreja? Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Verso 15. O Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e ele vocês devem ouvir. Agora vamos lá para Atos. Capítulo 7. Verso 37. Vou trazer um pouco aqui a memória de vocês. Domingo passado eu mostrei para vocês essa narrativa de Estevão, citando aqui o texto que nós temos trabalhado lá em Êxodo 3. Estão comigo, igreja? Vocês lembram que eu trabalhei um pouco com essa narrativa de Estevão diante do sumo sacerdote, diante do sinédrio. Ele faz sua defesa porque estava sendo acusado de estar pregando heresia, mas ele estava pregando aquilo que ele sabia da palavra do Senhor através da vida de Jesus e da vinda de Jesus. Então ele trabalha aqui, aí ele começa trabalhando o Antigo Testamento, citando até esse texto que nós acabamos de ler hoje aqui em Deuteronômio, citando também a narrativa lá de Êxodo 3, que é o texto que nós estamos trabalhando em questão, com esse nome, a essência do eu sou, o Yahweh de Deus. E aqui ele começa a nos apresentar Jesus. Amém? Aí ele diz aqui no verso 37 do capítulo 7 de Atos. Estevão aqui cita o texto que nós acabamos de ler. E foi ainda Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a quem? A mim. Oremos. Ó Deus amado, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Deus, nos dá entendimento dela, nos revela na medida da tua vontade. Abençoa a tua igreja, ó Deus. Muito obrigado pelos louvores. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Cumpre, ó Deus, a tua vontade em nossa vida. É o que eu te peço, ó Deus amado, Pai bendito, em nome de Yahweh, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o profeta aqui descrito, tanto em Deuteronômio como em Atos, semelhante a Moisés, é Jesus. É Jesus Cristo. Nós vimos um paralelo aqui muito grande nesses dois textos de Moisés e Jesus, que conseguimos ver aqui uma narrativa messiânica, que Moisés nos apresenta que outro profeta, outro libertador semelhante a ele é Jesus Cristo. Aqui em Atos, Estevão está citando esse texto de Deuteronômio, onde Moisés, ele profetiza que Deus levantaria outro profeta como ele. Esse texto é um versículo crucial na constituição do Antigo Testamento, onde Moisés anuncia que Deus levantaria um profeta, mas do meio do povo. E este profeta é visto como uma antecipação do futuro Messias, que em última análise nós conseguimos ver aqui, interpretar
interpretar por todos os cristãos como se referindo diretamente a Jesus, que ele veio da onde? Do meio do povo, da linhagem de Davi. A escolha de um profeta que vem do meio de vocês estabelece laços de identificação e empatia entre o mensageiro e o povo, enfatizando a proximidade de Deus com a criação, enfatizando a disposição que Deus tem em comunicar-se através de seres humanos comuns. Foi um espanto na época, porque eles imaginavam que o Messias vinha de um castelo, por ser descendente de Davi, que não iria nascer de uma manjedoura. Mas a necessidade aqui, que o texto nos passa, a esse ouve, a esse escuta. O profeta ressalta a importância da receptividade da palavra de Deus, a direção que ele oferece, que é um tema recorrente na fé israelita, quer ouvir a Deus. Os profetas naquela ocasião vinham falando em nome de Deus para trazer uma importância maior de quem estava mandando aquela ordem, de quem estava repreendendo, de quem estava exortando. Era Deus. O profeta era apenas um mensageiro. Um mensageiro. Este versículo convida não apenas a obediência, mas a relação ativa com a revelação divina. Uma mensagem que ecoa ao longo das Escrituras. As Escrituras do Antigo Testamento até o Novo é o propósito de nos apresentar o Filho do Homem, Jesus. Lembre-se que o povo, mesmo depois que Deus os tirou do Egito, na primeira oportunidade que tiveram, desobedeceram a Deus, fizeram um monumento de um bezerro para adorar. Fizeram um monumento de um bezerro. Acompanhe comigo lá em Êxodo, capítulo 32. Vamos ler do verso 1 ao 4, depois do verso 7 e 9. E o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, dos seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as da mão deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disse: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O verso 7 do mesmo capítulo. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou, e lhes ofereceu sacrifício, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que um povo teimoso. Um
povo desobediente, um povo teimoso. Aqui nós observamos que o povo era um povo que não enxergava os feitos de Deus na vida deles, que não reconheceram os feitos de Deus, do grande Deus. Nesse momento, nessa ocasião, o povo já tinha passado pelo Mar Vermelho, já tinha se livrado do exército do faraó, já tinha visto todos os feitos de Deus através de Moisés. O povo já tinha visto todas as pragas que foi imposta sobre o Egito, para com que eles fossem libertados, e mesmo assim desobedeceram. Eles tinham visto tudo, e mesmo assim, na primeira oportunidade, desobedeceram. Em Atos capítulo 7, no verso 37, nós observamos uma citação crucial que ilumina a obra divina através da história de Israel. Estevão, ao fazer referência a Moisés, estabelece um paralelo entre Jesus e Moisés, entre Moisés e Jesus Cristo, destacando assim como Moisés foi escolhido por Deus para liderar e transmitir a lei, Jesus também foi enviado para trazer uma nova aliança. Uma nova aliança. O uso da palavra profeta enfatiza o papel profético de Jesus, enquanto semelhante a mim, sugere que era um intermediário como Moisés para a revelação de Deus ao povo. Lembre-se que Jesus sempre deixava bem claro: eu não falo palavras minhas, mas de quem? Do Pai. Anunciando a palavra de Deus, mensageiro, com obediência, para cumprir o que o Senhor havia designado a ele. Esta passagem não só afirma a continuidade da narrativa da salvação, mas também exorta o povo a ouvir, a seguir, e a mensagem daquele que viria, mostrando a necessidade de uma resposta adequada à revelação divina. E não é uma resposta que o Senhor espera de nós, uma resposta de rebelião, como nós vimos no passado e temos visto em nossos dias. O povo, na primeira oportunidade, se rebelou e desobedeceu, e ainda usou o próprio feito de Deus, associando aos deuses, associando aquele bezerro. Lembra que foi que Arão disse? Este é o Deus que lhe tirou do Egito. E foi esse Deus. A irmã Carla frisou bem aqui na sua exposição, deixando bem claro que é a mão do Senhor que nos sustenta. Tem até um pastor que eu sigo que ele canta: é a mão de Deus que me sustenta, é a mão de Deus que me acalenta, é a mão de Deus, é a mão do grande Yahweh que nos sustenta. O Senhor não espera de nós uma resposta desobediente, mas o que Ele espera de nós é um reconhecimento de quem Ele é. O grande eu sou, o grande Yahweh, aquele que tem feito por nós todas as coisas, aquele que tem feito por nós tudo, e mesmo assim, esse Deus foi rejeitado. O povo rejeitou Moisés, que sofreu duramente, e Jesus também foi rejeitado e sofreu. E sofreu. E lembre-se, interessante aqui que o Senhor deixa bem claro: vai, Moisés, desce que o teu povo fez um bezerro e está adorando. O Senhor poderia te dizer o meu povo, mas o Senhor não tem associação com o pecado, com a desobediência.
Então aqui abra uma ressalvazinha no seu pensamento. Quando nós desobedecemos a Deus, se afastamos do Senhor, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo e desobediente. Então, quando pecamos contra Deus, quando desobedecemos, há um vácuo no tempo que nos afasta do grande Yahweh. Nós podemos ver em algumas passagens bíblicas que o povo rejeitou alguns libertadores que Deus enviou. Entendeu? Deus, ele não se associa com a desobediência, com o pecado. Aqui eu juntei algumas sessões que falam sobre Jesus, Moisés e José. Em Atos capítulo 7, acompanhem comigo. Verso 9. Verso 9. Estão comigo? Nos diz assim: os patriarcas invejosos de José venderam para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e os livrou de todas as suas aflições, concedendo também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e Faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, e isto é 75 pessoas. Nessa mesma passagem, vamos lá para o verso 39. Irmãos, eu estou indo aqui para alguns textos que é para a gente não ficar no vácuo do tempo sem entender o conceito do que eu estou querendo mostrar aqui quando eu estiver fazendo uma aplicação. Amém? Não esteja comigo, não estou dando um aqui de professor e nem querendo cansar a igreja, mas que os irmãos entendam e compreendam que em cada detalhe tem um aprendizado. No verso 39 diz assim, nossos pais não conseguiram obedecer a Moisés, mas rejeitaram no seu coração, voltaram para onde? Para o Egito. Aqui ele deixando bem claro essa ocasião que eles obedeceram, rejeitaram, fizeram um bezerro, fizeram ali um monumento para adorar. Irmãos, em João capítulo 1, verso 1, acompanhe comigo, João capítulo 1, verso 1. Ao 5 nos diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Havia um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele.
Ele não era luz, mas veio para dar testemunha da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não receberam. Então aqui acabei de mostrar um texto que fala, aqui em Atos, eu poderia ter ido até para o Antigo Testamento, da rejeição de José, da rejeição de Moisés, e também acabamos de ver que o povo rejeitou o próprio Jesus. José e Moisés, esses dois heróis de Israel, têm algo em comum. O princípio, ambos foram rejeitados como libertadores, mas foram aceitos posteriormente. Os irmãos de José o odiavam e venderam como escravo. No entanto, anos depois, ele se tornou o seu libertador. Eles reconheceram que José era e quem José era. E a segunda vez, quando eles voltaram para o Egito, a fim de buscar mais alimentos, viram e se curvaram, aceitaram aquele que estava libertando. Israel rejeitou Moisés da primeira vez, quando tentou libertá-los da escravidão egípcia. Lembra quando ele matou um egípcio para defender um hebreu? Quando ele também tentou separar uma briga, ali os hebreus, rejeitaram Moisés, uma pessoa que estava se levantando para defendê-los. Ele teve que fugir para não ser morto, mas quando se apresentou ao povo pela segunda vez, depois que o Senhor apareceu a ele na sarça em chamas, depois que o Senhor disse para ele qual era o nome que ele tinha que usar, o grande eu sou, o Yahvé, os hebreus aceitaram Moisés, o seu libertador. Esses dois acontecimentos ilustram a maneira de Israel tratar Jesus Cristo. A nação rejeitou o Messias quando este veio pela primeira vez. Nós vimos isso aqui em João. Mas quando Cristo voltar, o povo reconhecerá e receberá, como está escrito em Zacarias capítulo 12 e em Apocalipse capítulo 1. Eu quero estar agora entrando aqui, nos mostrando uma narrativa maior da vinda de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Zacarias 12, vamos ler do verso 7 ao 10. Estão comigo, igreja? Não ouvi? Amém. Aqui eu quero te chamar a tua atenção para você entender a grandiosidade do nosso Deus. Deus foi rejeitado, Jesus foi rejeitado. Moisés foi rejeitado quando tentou defender, se levantar. José, quando falou das visões, dos sonhos que Deus tinha mostrado a ele, que viu o seu povo, viu seus irmãos e o seu pai se curvando diante dele, o rejeitaram. Mas ali era Deus mostrando que estava enviando um libertador. Jesus também foi rejeitado. Então, aqui tudo indica e nos mostra que uma rejeição pode afastar e transformar o coração numa pessoa em um coração duro. Imagina de um Deus tão justo, tão poderoso, tão limpo, digno de toda honra e toda adoração. Mas o Senhor não. Nas suas dispensações, Ele continuou amando o seu povo. Nunca desistiu de nós.
nunca desistiu de nós. Aqui em Zacarias capítulo 12, Lucas, não está me acompanhando aí por quê, hein? Está dormindo, né? Zacarias 12, verso 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não seja exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi. A casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Estão comigo? E meu tempo corre, esse relógio não para. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. No verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e aquele que era, e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Apesar do que os judeus fizeram com seu filho, Deus não rejeitou o seu povo. Em Romanos capítulo 11, verso 1 ao 3, nos diz assim: então pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Aqui em Romanos 11, verso 1 e 2. Então, nosso Deus, ele não rejeitou o seu povo. Aqui nós observamos, nós vimos que Deus não rejeitou o seu povo, mesmo nessa ocasião. Paulo deixa bem claro, lembra-se de Elias, levantando-se acusações contra Israel, e mostrando que Deus tinha, o que o povo tinha feito com Deus. Mesmo que você lembre, Senhor, mas Israel, o que foi que ele fez contigo? Te crucificou, te colocou uma espinha, uma coroa de espinho em tua cabeça, te chicoteou, rasgou tuas vestes, e desobedeceu desde o princípio, fazendo uma estátua de um bezerro. Mesmo assim, Deus não rejeitou o seu povo. Deus mostrou que tem um plano para Israel, um plano especial. Hoje Israel sofre de uma cegueira espiritual parcial, que um dia será removido. Várias pessoas, vários judeus já estão sendo salvos, mas a nação como um todo não conseguiu enxergar a verdade de Jesus Cristo ainda. Então, antes que eu encerre esta sessão, devemos tratar alguns pontos aqui no livro de Zacarias e em Apocalipse. Quero fazer algumas aplicações. Observe que aqui no capítulo 12 de Zacarias é uma passagem rica e profunda, que evidencia a relação entre Deus e seu povo, destacando o papel redentor e espiritual do Espírito Santo e a necessidade de quê? De arrependimento.
E isso não é diferente para os nossos dias. Através do derramamento do Espírito, Deus oferece a sua graça, um chamado ao clamor sincero de perdão. Então, o que Deus hoje espera, através de Jesus Cristo, é que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, daquilo que nos separa de Deus, que é a nossa desobediência. A referência ao olhar para aqueles que foi transpassado conecta diretamente à crucificação de Jesus Cristo, a que os israelitas originalmente rejeitaram. Mas nós, como os crentes em Cristo Jesus, temos que aprender a olhar para a cruz. Olhar para a cruz, olhar para a representação de Deus através de Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que não podemos nos acomodar. É entender o que o nosso Deus passou por nós. Ele enfrentou uma cruz, ele enfrentou a dor, ele enfrentou uma culpa que não era dele, era nossa. O pranto e a dor, essa expressão pelo povo, são a manifestação do reconhecimento do seu pecado e da necessidade de reconciliação com Deus. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando a nação desobedece, ela vai pagar um alto preço. Quando a nação peca, ela vai pagar um alto preço. Então, o contexto aqui nos apresenta a essência de Jesus, nos mostrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aqui o luto comparado com a dor de um unigênito reflete profundamente a perda da comunhão com Deus e a importância do arrependimento. E aqui em Apocalipse, observe, é outra aplicação que eu quero fazer rapidamente. Esta passagem ela é poderosa para nos mostrar a vinda, a maneira com que Jesus vai se apresentar. A promessa da vinda de Cristo. Ele começa com a exclamação que chama a atenção para a iminência deste evento. A associação de Jesus com as nuvens não é meramente simbólica, ela remete à revelação da sua glória e ao seu domínio absoluto. A ênfase aqui no fato de que todo olho verá sugere que a vinda de Cristo será um evento universal, que transcende o espaço e o tempo. Ninguém será incapaz de não reconhecer, incluindo aqueles que ultrapassaram, que maltrataram, que judiaram, que crucificaram a Jesus, vão reconhecer que Ele é o Messias, na sua segunda vinda. Este aspecto do arrependimento é muito significativo, pois amplia o mesmo conceito daqueles que rejeitaram e terão um reconhecimento do seu poder e autoridade ao vê-lo voltar. Irmãos, não imagine que nós só rejeitamos a Jesus porque não estamos em uma igreja, ou porque não levantamos a mão, e eu aceito Jesus. Não, a rejeição começa no coração. Eu não sei como está o teu coração hoje, mas o Senhor sabe. Não sei, eu não só vou hoje porque é irmão que está dirigindo, eu só vou hoje porque é o pastor que vai pregar, e para os adolescentes aí, né, eu só vou hoje porque o meu pai e minha mãe estão me obrigando, senão eu nem ia. A rejeição começa aí. E quando nós olhamos para outro paralelo, a rejeição começa quando tu peca, quando tu desobedece, quando tu não segue a Cristo, aí até chegar a culminar na rejeição, quando tu não reconhece os feitos dele em tua vida. Lembro-me uma vez, eu muito novo, eu sendo mais novo, né, quando eu sou muito novo, eu sendo mais novo, eu vi um rapaz pregando dentro do ônibus, dentro do terminal. Aí ele falava: foi você que crucificou Jesus,
Foi você que colocou os pregos em suas mãos. Foi você que cuspiu na cara dele. Eu pensando, eu mesmo não. Eu não era nem nascido. Eu não estava nem lá, esse homem está louco. Mas foi eu. Foi você. Foi nós. Aquela mão que pegou no martelo era minha e sua. Aquela mão que botou aquela coroa na cabeça de Jesus era minha e sua. Aquela mão que pegou no chicote era minha e sua. Aquilo que ele passou, a chicotada, o desrespeito, o cuspir na cara, era meu e seu. E muitas vezes nós não aguentamos, irmão, olhar para a gente nem com a cara feia, que queremos ser melhor. Muitas vezes começamos a nos arrumar em nossas casas. Eu só vou hoje porque é o jeito. Tu está vindo para o melhor lugar que tu poderia estar. Ouvir daquele que deu a vida do seu único filho por amor a você. De uma vida que tu nem tinha. De uma vida que tu nem tinha. Então aqui os lamentos das tribos da terra denotam um estado de tristeza e arrependimento, revelando que a gravidade e o peso da culpa diante de um rei que retornará. Então o que distancia, o que faz tu ser a mão que pegou no martelo, é quando tu começa a rejeitar a Deus aqui, no teu coração. O uso de certamente, e no final aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, quando ele diz amém, no final, serve como selo de certeza que não apenas recai sobre a veracidade da profecia, afirmando que amém assim seja, mas também sobre a expectativa que os crentes devem ter em relação ao retorno de Jesus. Irmãos, que você não venha se afastar de Deus pelo vácuo do tempo. O que é esse vácuo do tempo? É você achar que Deus está demorando. Eu sou muito novo. Eu tenho que faculdade para fazer, eu ainda vou me casar, ainda vou ter filhos para os mais novos. Eu sou muito novo, tenho que passear muito, então como é que eu vou perder o tempo de estar na igreja? Irmãos, não deixe o vácuo do tempo te afastar do Senhor, que o nosso Deus ele vai retornar. E assim trazendo tanto a esperança quanto o chamado à ação para viver em santidade e vigilância. Então aqui, para encerrar, eu quero mostrar para vocês um gráfico rapidamente, que foi o que eu falei para vocês que nós íamos chegar nesse ponto aqui. Aqui eu quero estar mostrando o porquê Jesus é esse profeta semelhante a Moisés. Moisés e Jesus têm vários paralelos que o Novo Testamento destaca. Lucas, eu fiz esse gráfico aí, tá dando para ver daí? Nessa primeira coluna é os feitos de Moisés, nessa do meio é os feitos de Jesus. Ali é os textos mais se referindo apenas a Jesus. Lembre-se, Moisés, ele libertou Israel da escravidão do Egito, lá em Êxodo 3:10. Jesus, ele liberta do pecado e da morte. Em João 8:36 diz: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Moisés, ele foi o mediador da antiga aliança no Sinai. Lembra que quando ele subiu ao monte para receber as tábuas da lei? E Jesus, ele é o mediador da nova aliança. Em Hebreus 8:6 diz: agora com efeito Jesus possui um ministério muito mais excelente, na medida em que também é mediador de uma aliança superior,
instituída com base em promessas melhores. Moisés, ele jejuou 40 dias no monte. Jesus, ele jejuou 40 dias no deserto. Em Mateus 4:2, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Moisés fez sinais e maravilhas no Egito. Jesus fez sinais e milagres e curas. Em Atos 2:22, israelitas, escutem que vou dizer: Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. Moisés deu a lei ao povo, Jesus trouxe a graça e a verdade. Em João capítulo 1, verso 17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Tentaram matar Moisés quando ele era bebê, o próprio faraó. Tentaram matar Jesus quando ele era bebê, Herodes, lá em Mateus 2,16. Irmãos, mas o que... Aí aqui no último ponto aqui embaixo, Moisés, ele intercedeu pelo povo diante de Faraó e diante de Deus. E o nosso Deus, Jesus, ele intercede por nós, junto ao Pai. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O interessante é que todos esses aspectos e paralelos iguais que vimos aqui, eu quero te chamar a tua atenção para uma pequena ressalva. Esse daqui, Jesus, ele fez tudo isso porque ele é o grande eu sou, o Yahweh. E esse Moisés, ele fez tudo isso porque ele trazia o nome do grande eu sou. Não foi pelo seu nome, Jesus foi pelo seu nome, com todo o poder e autoridade, porque ele é o grande eu sou. Mas Moisés foi porque ele carregou o nome do grande eu sou, o nome de Deus. Então aqui nós concluímos algo bem interessante, que Estevão cita Moisés em Atos 7, e está nos mostrando que toda a história de Israel apontava para quem, igreja? Para Jesus, o grande eu sou. Tudo que nós vimos hoje aponta para quem? Para Jesus. Assim como rejeitaram Moisés várias vezes, os líderes religiosos estavam rejeitando Jesus, o profeta prometido, maior do que Moisés. Irmãos, eu quero estar chamando um grupo de louvor para cantar o último louvor dessa noite. Enquanto isso, eu quero que você acompanhe comigo lá em Hebreus, capítulo 3. Eu quero encerrar com esse texto, capítulo 3, do verso 1 ao 12. Enquanto o grupo de louvor vem, Hebreus, capítulo 3. Depois vou estar encerrando, depois do louvor, com a oração. Não diz assim: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que quem? Do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou
todas as coisas é Deus. É Deus. Pois quem edifica tudo em sua vida é o nosso Senhor. É Ele que nos dá, é Ele que tira, é Ele que nos liberta, é Ele que nos limpou e nos lavou dos nossos pecados e da nossa culpa. Então, com esse pensamento, domingo que vem nós vamos estar trabalhando um pouco mais sobre Jesus e mostrando o grande eu sou lá em João. Amém? Grupo de louvor. Glória a Deus, a igreja pode se colocar de pé. Queremos então a nossa última louvor, oferta de amor. Amém? A igreja está convidada a louvar juntamente conosco. Amém. E sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer. Oremos. Ó Deus amado, Pai gracioso, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor.
E que a cada dia, ó Deus, tu possa confirmar, ó Deus, a tua aliança com teu povo. E demonstrar, ó Deus, o teu amor. Como tu tem demonstrado, ó Deus, na cruz e demonstrou na cruz do Calvário. Cumpre, ó Deus, em nossa vida o teu querer e a tua vontade. Nos dá uma semana de paz e de vitória, ó Deus, diante de ti. Que possamos, ó Pai, cumprir os nossos compromissos para contigo. Nos leva para os nossos lares em paz. Derrama, ó Deus, a tua cura, o teu cuidado e o teu amor. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Agradeço o louvor, agradeço a cada um pela dedicação.